você, amigo internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do site Noticidade. Que prazer, que alegria estar contigo mais uma vez aqui no nosso site. Hoje estamos recebendo o secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Natalino Gonzaga, que também é empresário do setor de comunicação. Natalino, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Douglas. Um prazer estar aqui no Noticidade. É uma casa que eu conheço desde que eu estou aqui em Sidrolândia, que foi também uma das casas que eu recorri quando eu comecei a fazer meu trabalho aqui, porque eu respeito muito uma realidade que eu não conheço e eu preciso me interagir com as pessoas. E você, como um grande empresário de comunicação, uma pessoa que tem uma liderança muito forte, foi uma das primeiras pessoas que eu recorri aqui para mim começar a minha caminhada. Isso aí já faz uns 8 anos atrás, né, Douglas? Faz. E estive na sua casa, conversamos, fizemos uma parceria. Quer dizer que a primeira marca da nossa rádio foi você que criou e nos doou, né, gratuitamente. Então é um prazer muito grande meu estar aqui com você. Maravilha, lembrando você, amigo internauta, que nós estamos ao vivo e eu conto com a sua participação. Você que tiver alguma dúvida aqui pro Natalino, mais conhecido como Natal, né? Você pode estar comentando aí, deixando aí a sua pergunta, a sua mensagem. Desde já quero mandar um abraço aqui para Gesiane Moraes. Obrigado, Gesiane, pela sua audiência, pela sua parceria, sempre junto com a gente. Meu amigo Will Ximenes, lá da barbearia Will Ximenes. Boa noite, Will. Muito obrigado aqui pela audiência. Chegando por aqui também, Geraldo Santos, o Geraldinho, o Rafael Brits. Muito obrigado, gente, pela audiência, pessoal que está chegando aí na nossa transmissão. Lembrando para você que nós falamos sempre em nome do Nutrimais Atacado, esse grande supermercado em Sidrolândia, e em breve vai ter novidade, em mais um grande prêmio. Nutrimais, que há poucos dias sorteou aí um veículo 0 km, vai ter novidade para esse ano de 2025, hein? Fiquem ligados que a gente vai estar divulgando, anunciando também aqui as novidades do Nutrimais Atacado. E nós falamos em nome também da E-Forte Incorporadora, a E-Forte, que é uma gigante no setor de imóveis, e em breve vai ter mais um grande lançamento imobiliário aqui para o município de Sidrolândia, da E-Forte. A E-Forte que está fazendo lançamentos em Rio Brilhante e também em Maracaju, e acabou de fechar um em Jardim. Iniciou as vendas e já encerrou também, né? Um grande sucesso, a minha amiga Rose, meu amigo Rafael, os diretores lá da E-Forte Incorporadora, com sede em Maracaju e também aqui no município de Sidrolândia. E nós falamos também em nome da IVRnet, você sabe, internet de qualidade, sempre com a IVRnet, e também em nome da Clínica Divertidamente. Meu abraço aí para as proprietárias da Clínica Divertidamente, sempre junto conosco também, junto aqui com o Noticidade. Natalino, queria começar aqui o nosso bate-papo, né? Mais uma vez te agradecendo aqui pela presença. E hoje você, um homem público, né? Hoje você aí na Secretaria de Governo de Sidrolândia. Mas muita gente não te conhece, Natal, e a gente traz até essa oportunidade aqui para que você se apresente aí, conte um pouquinho aí da sua história, quem é o Natalino Gonzaga. Tá certo. Primeiramente, Douglas, gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro a Deus, né, que é a minha grande força para mim tocar a minha vida. Que esse é um livro que eu ganhei de um pastor aqui de Sidrolândia, e é por onde eu guio a minha vida. Sem fé, sem Deus do seu lado. Qual que é o nome do livro aí? Já deixa a indicação aí, Natal. É um livro do Edir Macedo, Como Vencer Suas Guerras pela Fé. Olha que bacana. Né? Descubra como enfrentar as batalhas do dia a dia. E se você não tiver Deus do seu lado te dando um apoio, a guerra não é fácil, né? Então você precisa ter um suporte espiritual para tocar. Então, primeiramente, agradecer a Deus a isso, te agradecer você, a Priscila, que sempre nos receberam de portas abertas aqui, também ao prefeito Rodrigo Basso, né, que me oportunizou estar construindo esses trabalhos com ele desde as eleições, um grupo do qual eu não tinha ligação, nem conhecia, e ele hoje me prestigiou sendo secretário de governo dele. Então quero te agradecer se estou aqui por essa oportunidade, né? Enfim, por isso a minha esposa, meus filhos, né?
porque essa luta do serviço público é uma coisa difícil, ocupa muito tempo, né? Você sobra pouco tempo para a família, e eles estão sempre do meu lado, me apoiando, me dando uma força. Então são as pessoas principais que eu gostaria de agradecer. E assim, rapidamente contando para você, porque eu tenho uma vida na política muito longa, de 40 anos. Comecei a fazer política no movimento estudantil universitário, né? Eu fui acadêmico de engenharia civil e depois também de economia, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul eu comecei a fazer. Então vim no movimento estudantil e depois fui para o movimento sindical e depois fui para o movimento político. E daí eu segui uma trajetória de muitos anos assessorando deputados, como o deputado Orro, que eu, por mais de quase 30 anos, acompanhei toda a trajetória política dele, do filho dele, o Felipe. Eu fui para Aquidauana, muita gente me conhece como se eu fosse Aquidauana, mas eu não sou de Aquidauana, eu sou de Campo Grande, né? Nascido e criado lá. Mas fui para Aquidauana para cuidar de um projeto, eu assessorava o deputado Orro, e o filho dele era a continuidade do projeto. Eu fui para Aquidauana, morei lá um bom tempo, assessorando o Felipe de vereador, presidente da Câmara, depois prefeito, reeleição de prefeito, até chegar a deputado, assim, entendeu? E então também uma carreira de longo prazo. E assim, como o Felipe, eu assessorei vários prefeitos, em Murtinho também, eu tenho um trabalho de muito longo prazo, na região toda aqui. Então eu fui expandindo cada vez mais esse trabalho de assessoria e assessorei então deputados de diversas, eu assessorei governador, fui da equipe do governador Reinaldo na parte também política, né? Eu era um dos assessores dele na parte política. Enfim, deputados federais, Tereza Cristina, coordenei a campanha dela, a primeira eleição dela aqui no Sudoeste. Enfim, se eu for enumerar, tem várias pessoas que a gente esteve à frente. E isso me deu uma experiência muito grande, primeiramente na parte política. Eu sempre tive muito sucesso na articulação política. Pela forma, por fazer de uma forma organizada, planejada, ação política, assim, entendeu? Que na parte política sempre é muito voluntarismo. Quem faz política né, e em termos de gestão nem sempre corresponde, é mais ativismo político, né? E eu fui então aprendendo um pouco de gestão pela minha formação até, e aí eu fui cada vez mais fazendo um trabalho organizado. Hoje eu vejo política de uma forma sistêmica, assim, entendeu? Como uma empresa que você toca e organiza assim, e tenho tido muito sucesso. Pegar eleições difíceis como eu fiz aqui, isso não é um primeiro experiência minha de enfrentar tudo e todos, né? Em Murtinho, quando eu fiz assessoria para o Nelson era um pecuarista muito forte, mas nunca tinha participado, e era sobrinho do Lúcio, o Lúcio incentivava ele, mas ele tinha medo de encarar a política, né? Eu fui para lá, incentivei e ajudei ele, enfrentamos o Zeca, governador, a prefeitura estava na mão do Dr. Abel Proença, né? E Wander, deputado, enfrentamos tudo e todos e ganhamos a eleição com ele lá, uma eleição que ninguém acreditava que a gente ganhava. Então, isso tudo foi me ensinando, foi me dando base, cada vez mais eu fui me aprimorando. Nessa época nem tinha rádio. A rádio, eu vim para a comunicação em função da política, da necessidade. Por exemplo, aqui da UANA, Raul Freixo tinha uma potência em termos de comunicação, que era a FM Pan, até hoje existe, uma rádio forte, e ele tinha 72% de audiência. Aí eu fui lá, falei, como é que eu vou enfrentar? Só ele falava com a população, né? Aí eu era um monopólio. O monopólio da população, ele tinha abertura. Aí eu fui lá render a difusora, um AM, aí a gente conseguia ter 10%, 12%, mas já falava com a cidade, né? E aí eu fui vendo... Já tinha um contraponto ali. Aí eu fui vendo a necessidade, fui entrando nas concorrências, eu vi a importância de rádio e ganhei essa concessão que a gente tem hoje da NFM, né? E aí foi tocando meu projeto de comunicação, surgiu exatamente aí da política. Então essa é um pouco de experiência, assim como aqui também, eu entrei aqui na política já ao contrário, né? Entrei porque eu estava sendo bastante perseguido, prejudicado, de graça, à toa.
E eu cheguei a um ponto aqui, nessa eleição, eu tomei a iniciativa de procurar o Rodrigo, o grupo dele, sentar, porque era a minha esperança de continuar fazendo um trabalho aqui. Senão eu ia fechar a rádio, que a gente já está há 8 anos, você acompanhou essa luta toda da gente aqui, e ia embora, porque as portas estavam bastante fechadas, sem eu ter feito nada, de graça, por posições políticas que não teria sentido, né? E então eu me senti na obrigação de dedicar totalmente ao projeto, dedicar essa campanha, fiz várias campanhas, mas com um fundamental aqui, vim para cá, já fiquei na campanha aqui, e hoje, como foi aqui da ONU, eu estou vindo para cá, morar aqui, porque não tem como você fazer política, fazer gestão se você não estiver dentro do município, né? Então, hoje estou aqui estabelecido desde a campanha e vim aqui para ajudar no projeto do Rodrigo. Certo. Natal, você fala de uma experiência de 40 anos na política, e a gente, né, fica impressionado com o seu currículo, né, e talvez por isso, por causa desse currículo todo, dessa experiência toda, você então foi indicado para ser secretário de governo. E aí você fala que a política tem que ser administrada com inteligência, né, de forma técnica, quase que uma matemática, né, porque se você usar demais o estômago e o ativismo político e as bandeiras partidárias, você acaba ficando para trás, você acaba sendo derrotado, né? Então você traz essa experiência para o Rodrigo, né, de uma visão mais ampla de tudo isso, e muitas das vezes acaba sendo criticado, né, Natalino, por algumas decisões já no início. Como que você visualiza isso? Então, a minha vivência me ensinou muito a lidar com o ser humano. Porque a política é a arte mais perfeita que tem, Douglas. É apaixonante. Eu faço política, sempre fiz por gostar, você entendeu? Eu fazia engenharia, mas fazia mais política na universidade do que engenharia, que era uma coisa, um curso motivador, mas eu gostava de política, eu queria fazer política, e ali é que eu comecei a me envolver. E você vai aprendendo a lidar. Para você poder ter sucesso na política, você precisa entender a sociedade, você precisa entender o ser humano, você precisa entender os diversos grupos, porque a política é uma soma de forças, é uma soma de forças de partidos, é uma soma de forças da sociedade organizada, é uma soma de força da população. Você tem que convencer a população do projeto que você quer construir, né? Então é uma coisa bem científica. Quando você encara dessa forma, você não age de uma forma emocional, você entendeu? Porque você tem que entender o ser humano, a limitação, as virtudes, os desejos, as vontades e as frustrações, e tem que respeitar o ser humano como ele é. E a gente, normalmente a gente tem uma formação muito autoritária, a gente quer dirigir as pessoas ou não aceitá-las como elas são, né? E tudo isso eu fui aprendendo a aceitar o ser humano como ele é, aproveitar até o ponto que ele é capaz de render, não dar missões que ele não possa exercer, porque a culpa não está nele, está em você. Então você tem que ter uma análise muito apurada do ser humano, do que a sociedade pensa, do que a sociedade quer. Então você tem que ser um pouco de tudo. Se você vai falar com os professores, você tem que entender um pouco da educação. Se você vai falar com os evangélicos, você tem que ter a linguagem evangélica. Se você vai falar com o católico, você tem que ter a visão do católico. Se você vai falar de saúde, você tem que entender a linguagem da saúde. Então é uma dinâmica muito grande, e você, pelo menos em linhas gerais, tem que ser uma pessoa bem informada de tudo, mas principalmente do ser humano, você entendeu? Se você entender o ser humano, respeitar a limitação dele, você vai formar um exército de acordo com a capacidade que ele tem. E isso é o sucesso de tudo. Então, para mim, os ataques que eu sofro, tudo é natural. Eu importo porque o ser humano é cheio dos interesses, né? A vaidade, a política é muito cheia da vaidade. O ego, né? O ego, né? Então, se você não entender isso, você confronta, você fica confrontando. E uma coisa que eu faço é não confrontar. Eu vou até o limite que o ser humano dá. E eu respeito o posicionamento dele e busco outro caminho. Não dá por aqui, eu vou por aqui. Né? Eu sempre sem falo, querer impor, né? Claro, eu sempre falo que a política é a arte da soma e não da divisão. Né? Se a gente se dividir, e aí vai dividindo cada vez mais, vai chegar um momento que não tem para onde você ir. A política você tem que somar. Né? Tem que ter uma soma para que você tenha sempre a maioria ao seu lado, né? Para que você esteja do lado da democracia. Se você começa a dividir em grupos, dividir em siglas, não, meu partido não fala com o seu porque eu sou desse lado, você é desse e vamos continuar assim. Mas por quê? Por que nós não podemos conversar, dialogar? Porque a política é isso, né? Nós precisamos chegar num consenso e a população precisa ser atendida.
Então qual é a melhor forma disso, né? Sim. É um diálogo. Sim. E esse diálogo acaba se tornando uma soma. E essa soma vai chegar num consenso que vai, claro, beneficiar a coletividade. Perfeitamente. Né, e a política tem algumas leis que você tem que entender, porque eu, na minha função, eu sou assessor, eu não sou político, você entendeu? Então eu falo muito para quem assessora, eu vou te falar coisas que você não gosta e não quer ouvir. Porque todo mundo que está ali quer te agradar. E só fica falando amém para você e às vezes você está numa posição equivocada. Eu vou falar e são as coisas que ninguém te fala. Mas eu respeito uma coisa, o mandato não é meu, o mandato é de quem eu sirvo. Então a minha função tem um limite, até um ponto, que é de assessorar e mostrar dentro da minha experiência outro ângulo para ele analisar. A pessoa tem que analisar e tomar a decisão certo ou errado. Se ela tomou a decisão errada na minha visão, eu tenho que deixar o tempo acontecer. Se eu tiver certo, a pessoa tiver sabedoria, ela vai aprender com os erros. Nós, seres humanos, aprendemos, quando somos inteligentes, aprendemos com nossos erros. Ninguém tem a verdade, né? Com certeza. Então, e o processo tem que correr. Então, essas leis, eu tenho muito cuidado de fazer com isso. Eu sou influente, eu sou, assim, muito convicto das coisas e tento convencer quem assessora. Eu assim, assessoro pessoas importantes, que não é qualquer um. O cara, você falar bobagem e já descarta de lado. Então você tem que ter fundamento naquilo que você fala. Você tem que provar mais A, mais B e respeitar a decisão final de quem tem o mandato, né, Douglas? E isso é o que faz sucesso das coisas. Com certeza. Mandar um abraço aqui, pessoal que está chegando aqui na nossa transmissão. Lembrando para vocês que nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Não esquecendo que posteriormente a entrevista ela é também carregada lá no YouTube, tá, pessoal? Para você que gosta de assistir na sua Smart TV, né, no seu sofá, mais à vontade, você também pode por meio do nosso canal no YouTube. Lembrando que nós estamos também no TikTok, então os cortes também vão começar a ser carregados no TikTok e também no Instagram. Instagram estamos com 36 mil seguidores no Instagram. TikTok já estamos passando aí de 11 mil seguidores no TikTok. E aqui no Facebook é uma máquina, né? Estamos chegando a 90 mil seguidores, hein? Falta aí menos de 100, menos de 90 seguidores aí para a gente alcançar 90 mil. Então estamos com 89, 900 e uns quebrados aí e falta pouco, hein? Falta pouco para a gente então chegar a 90 mil seguidores, né, Lucas? Lucas que está aí cuidando das redes aí. Então, realmente estamos aí crescendo cada dia mais. Deixa eu agradecer o pessoal que está chegando aqui, o Leandro Barbosa, dando boa noite aí para nós, para o Natalino, né, Leandro? Grande abraço, boa noite. A Heloísa Cristaldo, Rodrigo Andrade, está parabenizando aqui o Natalino, né, dizendo que é um homem muito competente, muito sério, né? Abraço, Rodrigão, aquele abraço aí para toda a família. O Jová Nogueira também, faz dia que não vejo Jová, aquele abraço aí, Jová, a toda a família também. Anderson Batista conosco, Roberto Santos, Mariana Andrade, João Paulo Macedo, está aqui dando boa noite também pra gente. Chegando agora aqui também a Ivanira Baixinha, aqui do CrossFit. Se você está procurando uma atividade física, eu vou fazer um merchan aqui, procure a Baixinha ou Luan aqui no CrossFit, no final da Avenida Antero Lemes, tá bom, pessoal? Ó, bacana, atividade física para sua saúde. CrossFit é uma ótima indicação para você, tá bom? Aquele abraço aí, Baixinha, toda a família, muito obrigado aí pela audiência. Natal, vamos seguir aqui a nossa linha. Primeiro eu queria saber como que o Natalino chegou na campanha do Rodrigo Basso, né? Eu vi que você estava sempre ali coordenando, trabalhando, participando. Quando você estava ali, qual que era? Você já sabia que você ia fazer parte do governo? Fala um pouco sobre isso daí. Tá certo, Lucas. Assim, eu fui participar, como eu te falei inicialmente, porque eu, como empresário, o correto era não me envolver no projeto político, né? A gente tem que estar acima disso, você sabe bem disso aí. Então, mas como por essa situação toda de perseguição política, empresarial que eu sofri aqui, eu falei, não, eu tenho que entrar nessa eleição, porque com o governo que estava aí eu não tinha expectativa nenhuma, né? E isso prejudicou muito o desenvolvimento do nosso projeto, porque você sabe, e eu nunca escondi isso de ninguém, eu saí do zero, peguei um município pequeno com 2 irmãos e construí um projeto de rádio. Fez um grande investimento, né? Não é fácil, como não tinha como sobreviver daquele município, eu tracei um projeto de fazer uma rádio regional. Né? Diferentemente do que são as rádios, porque as rádios são normalmente local, né? E eu não tinha viabilidade econômica de tocar um projeto desse, né? Então eu busquei
construir um projeto que envolvesse uma região que focasse no nosso negócio, que é o agronegócio, a nossa economia do estado, do município, da nossa município é o agronegócio. Então eu fiz assim uma rádio regional, porque pega todos os municípios, toda a região, principalmente a área rural, e foquei o meu negócio então aí. E aí, em função dessa necessidade local, eu levei o Rodrigo um dia na rádio para dar uma entrevista, e ali eu comecei a discutir política com ele e mostrar a importância, porque eu via que não era fácil, um projeto político difícil. A prefeita muito bem nas pesquisas, antes do processo ela estava tido como imbatível, né? Pela toda a mídia que ela jogava, a política que ela fazia, enfim, e eu acreditava que era possível fazer isso, só que tinha que ter uma coisa, tinha que ter unidade. Então quando eu vim para o projeto político, eu não vim fazer opção pelo Rodrigo. Não, eu vim fazer a discussão e a tese de que nós tínhamos que usar as forças políticas para que mudasse o que estava acontecendo dentro do município, você entendeu? Para mim não importava quem fosse o candidato, se fosse o Nelva estava ótimo, se fosse o Dalto estava beleza, não importava quem. E acabou sendo o Rodrigo, que politicamente era o que tinha menos possibilidade, porque nunca tinha participado da política como candidato. Eu acho que, pelo que eu conheço um pouco da história, nem na gestão do pai dele não teve um envolvimento tão grande como já teve o Lúcio, né? Mas é um cara de posições, é um cara de posição muito firme, um cara convicto, né? Mas foi bom, né, Natal? Porque talvez se fosse, por exemplo, o Enelvo, não teria o apoio do Dalto. E se fosse o Dalto, talvez não teria apoio do Enelvo. E se saísse os dois, prejudicaria, talvez a Wanda teria sido eleita. Então o Rodrigo foi um nome, na divisão, né, de equilíbrio. Na divisão, teria todos esses. Dificilmente nós venceríamos as eleições, né? E o Rodrigo, ele representa um grupo. O Rodrigo não é só ele tem um grupo por trás dele todo, que é um grupo muito ligado às empresas do município, tanto do agro como do comércio, enfim, e ele representa isso. Todo o grupo participou ativamente, tinham vontade de mudar essa situação que estava aqui, né? Mas, apesar do pai dele ser prefeito, já foi prefeito aqui, não conseguiram fazer um processo de reeleição. Por quê? Porque na questão política, eles não têm toda essa vivência, né? E então, precisa, por exemplo, cada um com a sua experiência contribui no processo. Eles são empresários de sucesso, não tenho dúvida que o Rodrigo vai fazer uma grande gestão, né? Por quê? Porque a vida dele já é um sucesso. Mas o sucesso, ele não se resume só na questão da gestão. A questão política é muito importante. Porque se você não souber conduzir politicamente, o poder público é feito de gestão política, como você falou, soma de forças, né? Então eu vim exatamente para contribuir isso, com toda a minha experiência, eu vim dar essa contribuição a um grupo que já é um sucesso empresarial, né? E acredito muito que vai ter um grande sucesso político e de gestão. Vai fazer a diferença, eu acredito. Toda a minha experiência eu estou te falando, eu acredito que o potencial que nós temos hoje, através do Rodrigo, é um potencial para ser uma grande liderança do Estado, para ter um projeto, principalmente no campo da direita, que eu falo muito deles, que está toda aí, assim, sem cabeça, por tudo que aconteceu dentro da direita aqui no Estado. E o Rodrigo, que eu falo para ele muito, todo esse pessoal da direita que está aí, quem elegeu foi o Bolsonaro. Não foram pessoas que construíram essa votação pela base, foi o momento do Bolsonaro que botou a mão e ele elegeu. Rodrigo não, o Rodrigo está vindo da base, foi eleito pela base, ele vai crescer, e eu acho que tem tudo para ser uma grande liderança. Então o que eu falo, que o nosso projeto aqui, eu vim para ajudar a construir um projeto que é muito maior que Cidrolândia. É um projeto a partir de Cidrolândia, que é uma cidade importante no nosso sudoeste e no nosso estado, construir um grande projeto do estado. Se a gente construir um grande projeto aqui, nós vamos ser referência para as outras cidades, né? O desenvolvimento passa por Cidrolândia, é a cidade aqui com maior potencial de desenvolvimento. Então tudo isso a gente tem que pensar de uma forma mais ampla do que meramente Cidrolândia. Você entendeu? Até pela localização, né, Natal? Perfeito. A localização nossa é privilegiada. Privilegiada, e é força da economia, né? Nós, tanto de Cidrolândia como nos municípios aqui em torno. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar e construir o projeto de Cidrolândia.
Maravilha, mandar um abraço aqui pro Renato Maia, tá junto com a gente aqui, obrigado Renato, grande abraço aí para você, o Ricardo, todo o pessoal aí do Coruja News 24 horas, né, esse grupo do WhatsApp que tá sempre bombando aí, muito obrigado pela audiência, pela participação, né, sempre junto com a gente aqui, muito obrigado. Abraço também para Josi Alcântara Gonzaga, conhece, Natalina? Tá. E tem coração bate forte, hein? Com certeza. A Jô está dando boa noite aqui, está dizendo, né, que nosso trabalho é admirável, que o Natalino tem toda a sua admiração, pois seu caráter e sua sabedoria são incontestáveis, né? Quando vem de casa assim é uma baita responsabilidade, né? Sim, mas na política sempre fala que a gente tem que ser referência primeiro para os de casa, né? Primeiro para a família. Quem é o Natalino na sua intimidade, né? Junto com a sua esposa, com a sua família. A família é a base de tudo. É a base de tudo. É ali que vem, né, essa inspiração para que você possa então desenvolver um bom trabalho, né, Natal? Verdade. E o Arthur está aqui questionando o seguinte, Natal, ele disse que mudar o que acontecia no município seria continuar com a maioria que apoiava ela no governo atual. Eu acho que ele quis dizer aqui, não entendi muito bem o comentário, mas eu acho que ele quis dizer da manutenção, né, das pessoas, de algumas pessoas da gestão passada que continuam, que foram, né, continuadas, né, na gestão do Rodrigo. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, que é um questionamento meio geral, né, e é importante até por conta da capacidade técnica e que está muito recente, né, as peças ainda estão se ajustando, ainda vai um certo tempo para poder, né, acomodar todo mundo, encaixar as peças, ver como que cada um trabalha. Imagino que seja mais ou menos por aí, né, Natal? E aí tem essa pergunta, assim, ela é importante e ela tem um campo mais variado. Vou falar em termos da gestão, das pessoas que estão na gestão. Sim. Vou falar da gestão, depois a gente pode falar da parte política, porque também nós estamos defendendo e fazendo uma aliança mais ampla e as pessoas têm que entender, por que a gente faz isso. A nossa visão da política, não temos nada para esconder, não, vamos fazer aberta, a nossa estratégia é aberta, fizemos isso, nós estamos dando sequência ao que a gente fez na campanha, que é defender o quê? Uma unidade, sim, a unidade das forças políticas, porque a unidade facilita o teu trabalho. A disputa desnecessária, a disputa sempre vai ter na política, mas aquela que você fica o ano inteiro brigando não te leva a lugar nenhum. Verdade. Eleição, a gente se dispôs, passou as eleições, unidade, porque a gente tem que pensar na cidade, não é isso? E todo mundo é importante. As pessoas têm mandato porque a população ortogou e nós vamos trabalhar com quem? A população. Assim como nós, as pessoas têm que nos respeitar, nós temos que respeitar as outras pessoas. Mas eu acho que o que ele está colocando muito aí é em função dos espaços, hoje, pessoas que ficam, que participaram da administração passada, participam hoje com a gente. E se você acompanhar o discurso do Rodrigo na campanha toda, o que ele falava? Nós não vamos fazer perseguição. Eu entrei no projeto político de Cidolândia por perseguição. Agora eu vou entrar, nós vamos assumir, eu vou fazer a mesma prática do que eu entrei? Não vamos fazer. E essa visão dele, a visão dele não é perseguir ninguém. Tem competência? Beleza, vamos trabalhar. Espaço tem para todos. Não só na prefeitura, porque as pessoas têm muita visão, todo mundo quer emprego na prefeitura. E Cidolândia é uma terra abençoada. A iniciativa privada é muito forte e se ganha melhor na iniciativa privada do que no poder público. Mas as pessoas querem vir somente para a prefeitura. Nós vamos ocupar, Então o que ele fez? Ele delegou para os secretários, cada um montar a sua equipe. Por quê? Porque ele vai cobrar responsabilidade. Então, monta a equipe que você acha que tem que ser competente. Eu vou cobrar resultado. Cada secretário hoje responde pela tua pasta. Então, como é que você vai cobrar de um secretário se você monta a equipe dele e não deixa ele montar? Beleza. Isso não gera esse problema político. Lógico, porque quem nos apoiou não pensa e não entende. Mesmo o Rodrigo fazendo esse discurso o tempo todo. O cara não quer saber. Ele quer, bom, esse é adversário. Isso não é geral, é algumas situações e a gente está respeitando a posição do secretário. Isso não significa que nós não vamos atender as pessoas que estiveram conosco. Ele vai fazer uma reforma, algumas pessoas já estão sendo aproveitadas, não é meramente ele vai. Tem algumas pessoas que estavam e continuam. O secretário vai responder se vai dar certo ou vai dar errado, né? Dentro da autonomia que ele está dando, ele vai cobrar resultado. Mas eu particularmente que trabalho, e a gente fez a última reunião nossa do secretário, a gente conversou da parte política.
da importância de que cada secretário analise e entenda a parte política, a importância de atender, a importância de construir uma base política. Nós estamos construindo uma base política e fizemos uma eleição da mesa da Câmara mudando totalmente os métodos que eram utilizados. O que é? Vai comprar voto, dar isso, dar aquilo. Nós fizemos essa prática e não vamos fazer. É isso que o Rodrigo quer moralizar, ele entrou para mudar. E se ele vai lá e começa a comprar vereador, que moral ele tem? E a corrupção começa na Câmara. Porque se você faz isso na Câmara, você vai fazer na prefeitura e você vai embora. Então a gente adotou uma metodologia de fazer alianças políticas do que comprar. Você entendeu? Respeitando aquilo que eu estou falando, a vontade da população. Então na administração, tem sim pessoas da administração passada, mas já tem os companheiros. A reforma política vai possibilitar a gente ampliar mais. Estamos tomando pé, nós estamos quantos dias, não tem um mês aí? É muita coisa assim, em pouco tempo. 22 a gente não dias. tomou nem pé da situação da prefeitura. As pessoas que hoje já estão trabalhando conosco, a preocupação do Rodrigo é pagar no final do mês, porque não tem dinheiro para pagar. Nós tivemos que parar, vamos ajustar, vamos acelerar a recuperação financeira para poder ampliar o time ainda vai estar começando a ser montado, assim, entendeu? Então, é essa questão que eu acho que incomoda muito, principalmente as pessoas que são do nosso grupo, e é natural. Então a gente tem que vir a público explicar, dar satisfação, a pessoa gosta ou não gosta, mas essa é a linha que está se tomando dentro da coerência do que ele pregou, né? Isso não seria companheiro, vão ficar de fora. Agora tem que ter claro o seguinte, não cabe todo mundo na prefeitura. A maioria dos prefeitos, Douglas, eu falo muito dessa experiência com o Rodrigo, conversamos na última reunião do secretariado, se inviabiliza pela questão do servidor. Por quê? Porque a pressão é grande, é natural, as pessoas nos apoiaram, todo mundo quer estar no processo, mas não cabe todo mundo. Se todo mundo ficar pensando só na prefeitura, aí está rodado. O que acontece? Você atende os companheiros e inviabiliza a população, porque precisa de dinheiro para tocar. Como é que você toca se você paga tudo com o servidor? Nós podemos, e Psidolândia tem uma capacidade de trazer muito recurso de fora. Agora, o recurso de fora, normalmente, exige você uma contrapartida. Se a gente não tem a contrapartida, não tem adianta você ter o recurso. Você não consegue trazer. Então, a prefeitura tem que trabalhar com superávit, com essa captação que o Rodrigo vai investir muito nisso, de buscar o recurso para a gente somar com o que tem a prefeitura. Precisa de ter caixa. Fazer obras, precisa de ter caixa. E um dos compromissos do Rodrigo também foi que a prefeitura seria conduzida por técnicos, né? Começando pelo seu secretariado, seriam técnicos, cada pasta teria pessoas técnicas ali à frente que tem conhecimento da pasta. Exatamente, pode ser um político com capacidade técnica. Quando ele coloca o Enel, que foi um ex-prefeito, né? É político, mas com capacidade. E que tem muita bagagem na obra. Exato, né? E numa área complexa que é a obra. Secretaria de Obras. Então, essa coisa tem que ser mesclada, né? E eu falo para os secretários que participam da administração, né? Eles não são meramente técnicos, eles também têm que exercer um papel político. Eles também têm responsabilidade da construção da base. Eles têm também responsabilidade de atender o nosso grupo, obedecendo os critérios técnicos, você entendeu? Então, tudo isso é um complexo e que precisa ser analisado. Agora, não dá para atender todo mundo, isso a gente precisa ter consciência, a gente vai trabalhar muito nisso, mas tem emprego sobrando hoje em Citrolândia. Às vezes falta capacitação, nós vamos investir muito em capacitação, né? O Rodrigo dá um exemplo muito muito nas reuniões que a gente faz, que dentro dessa reforma ele está tentando estruturar para que o funcionário tenha um salário justo, melhore a situação do funcionário, porque ele vai cobrar desempenho e a pessoa precisa ganhar razoavelmente bem. E ele estava colocando a dificuldade do cara de retro, ele já deu vários desses exemplos do cara operador de retro. O operador de retro, na iniciativa privada aqui, ganha 3, 4 vezes mais do que ganha a prefeitura. A máquina retro escavadeira, retro. A iniciativa privada paga bem, aí você não vai conseguir para a prefeitura. E como é quem vai fazer o trabalho? Então a iniciativa privada em Citrolândia paga bem aos que têm capacidade para isso, aos que são... E a gente, qual que é a nossa função como poder público? Capacitar. Quanto mais gente a gente colocar na pressão, a pessoa vai ganhar melhor,
o trabalho é permanente, porque a prefeitura não somos eternos lá, a gente fica por um período. E quando sai e se muda o projeto político, muda tudo. Vocês conhecem bem essa história. Agora, na iniciativa privada, não. Se você está capacitado, se você exerce conhecimento, o cara paga porque precisa de você. E isso vai e resolve muito mais. Então, a gente tem que trabalhar muito a consciência de que o poder público ele tem que ser um apoio à iniciativa privada, que o correto é a gente empregar na iniciativa privada. Então, o poder público tem que fomentar, dar sustentação para que venha um setor privado muito forte e Cidrolândia tem essa vocação. Maravilha, Natal. Muito obrigado aí pela sua participação. Então, o Arthur, ele segue aqui comentando, né, que sobre adversários, está dentro do governo, mas como o Natal explicou, é uma questão ainda que leva um certo tempo aí para estar fazendo essa avaliação, né, e eu acho que depois da campanha, acho que acaba esse negócio de adversário, de parceiro, foi parceiro, é adversário, acabou. O prefeito começa, né, com uma visão ampla de que todos são cidrolandenses. Esse negócio tem que funcionar, e que tem que funcionar, porque ele tem que andar. Ser cobrado, se não funcionar, independente de seja parceiro ou não. Ou não. Se não funcionar, aí ele vai pagar o preço disso. Então nós temos que prestar serviço à população. Nós só vamos ter respaldo, Douglas, se a gente prestar serviço para a população. Então todo mundo tem que chegar a isso, né? E vamos aproveitar os companheiros que podem contribuir nisso. Maravilha, mandar um abraço aqui pro Hudson Mukiuti, meu amigo Hudson, secretário de Esportes, né, Juventude, Esportes e Lazer. Abraço aí, Hudson Mukiuti, o Hudson que também é pastor evangélico lá da Oreb Church, juntamente com a pastora Bárbara. Aquele abraço aí para todos que sempre acompanham aí a nossa transmissão. Abraço também pro meu amigo Mauro Silva, tá junto com a gente aqui, faz tempo que não vejo o Maurão. Aquele abraço, Mauro. A Lucimar Duarte também, ó, 2 radialistas aqui, um após o outro aqui, já junto com a gente. Da nossa equipe, né? A Lucimar e o Mauro Silva aqui participando com a gente. Também a Diana da Rocha, a Edna Maria Mukiuti. Alô, Edna, aquele abraço aí, obrigado pela audiência. Rosinelli Vilhalva tá junto com a gente aí, boa noite, muito obrigado. A Sandra da Cruz, a Sandra é minha irmã, tá sempre junto com a gente aqui também, obrigado, Sandra, obrigado aí, maninha, pela participação. A vereadora Shirley Hernandes Pigosso Basso tá dando boa noite aí pro Natalino, pra gente, obrigado, Shirley, aquele abraço aí, grande vereadora, primeira secretária do Poder Legislativo de Cidrolândia. O Henrique Villalba Nunes, lá do Alto Posto Pé de Cedro e do Posto Cedrinho, aquele abraço para você, Henrique, e também para Dona Maria Gilca e toda a família do Alto Posto Pé de Cedro, né? Toda a equipe aí de colaboradores, né? Funcionários, aquele abraço aí pro pessoal do Alto Posto Pé de Cedro e também do Cedrinho, ali na João Márcio Ferreira Terra. Meu amigo Ronei Santos com a gente também, Marco Aurélio, Cledinaldo Cotócio está junto com a gente também, obrigado pela audiência. Maria de Lourdes Calvila. Quem mais está aqui? O Cledinaldo está aqui dizendo, conte com o meu apoio, Natalino, tá junto Obrigado. Aqui com a gente também. Jucimar Clementino tá junto com a gente também aqui. E o Cidrolândia em Foco e Mídia. Aquele abraço aí, pessoal que está participando aqui da nossa live, da nossa transmissão. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com o secretário de governo, Natalino Gonzaga. E eu queria que você explicasse um pouquinho a sua função, Natalino, da secretaria. Eu queria só dar um complemento, que a gente Fica à vontade. falou da participação na administração, mas essa questão ela se reflete também na questão política. E na questão política, como uma questão de gestão, a gente vai ser muito transparente, Por quê? Porque a gente não vai fazer nada de errado. E a gente tem que dar satisfação para a população. Então, explicar a estratégia política é uma coisa que tem que ser muito aberta. As pessoas têm que entender o que a gente quer fazer, como que a gente vai lidar com isso, né? Eu estou dizendo assim, porque quando nós ajudamos nessa articulação da política, nós defendemos a unidade e construímos uma unidade histórica em Cidrolândia. Quem acreditava que Daltro e Enel estariam no mesmo palanque? Então isso foi uma coisa diferenciada histórica e hoje nós estamos administrando uma administração de colisão de forças, né? Fato recente foi primeiro vocês anunciaram a unidade do Legislativo, né? Todos os vereadores ali, aqueles que apoiaram, aqueles que não apoiaram. Então, seguindo aquilo que a gente já fez em campanha, o que nós fizemos?
pegar forças antagônicas e se somarem. Quem acreditava que seria possível essa aliança? Mas essa aliança que permitiu a nossa vitória, você entendeu? A soma dessas forças políticas todas. Eu estou falando dos dois, mas até o PT participou conosco. Nós tivemos um candidato do PT que foi inviabilizado pelo PT do nosso projeto, como boa parte do PT. Tanto que você pode ver que o discurso do prefeito mudou. Ele sempre foi um bolsonarista daqueles de brigar, você sabe disso. Você vinha aresta com o governador Reinaldo, que a gente teve que parar de briga, né? Porque ele é um cara de posição, ele é um cara de briga, não sou eu, mais do que eu, é ele. Eu sou só um suporte a ele. E a postura dele, ele é um cara de defender aquilo que ele acredita, doer o que doer. Então, quem não entender isso, vai bater numa rocha. Você entendeu? Eu sou da política, eu sou aquele cara que fica tentando administrar ele. Não. Ele já é uma pessoa que não é da política, ele está aprendendo, ele está a ser da política também, porque tem que aprender. Né? Ele é um ser político, ele é um presidente, ele é o prefeito de uma cidade que tem que fazer política com todo mundo. Ele é inteligente, ele é um cara jovem, um cara simples. Qual que foi uma das coisas que mais impactou dele, a simplicidade dele? Você entendeu? Quem não conhece o Rodrigo e passou a conhecer, ele é aquele cara que se veste de uma forma simples, como o homem do campo, que está lá de botina, camiseta simples, não tem aquela vaidade do sou poderoso, você entendeu? E então, essa simplicidade, esse relacionamento que ele tem com a população que ele teve durante a campanha, as pessoas foram conhecendo e foi ficando assim, empolgada com essa forma e esse gesto de ser dele, você entendeu? Acessível a todo mundo, né? Mas nem tudo é flores, ele não é só isso, ele também é muito duro, principalmente na gestão, né? Ele é uma pessoa bem intencionada, ele não entrou para roubar, ele não precisa disso, ele entrou para prestar um serviço para a sua cidade, que não concordava com o que estava tendo aí. Então, na questão política hoje, o que a gente sustentou na campanha, nós estamos fazendo na gestão. É aberta a nossa forma de visão, é fazer a unidade da cidade, assim, entendeu? Então, quando vê a eleição da Câmara, para a gente não ter que estar comprando a eleição para ganhar, nós vamos procurar a aliança com as forças políticas. Ou a gente fazia uma aliança política ou a gente comprava. E a gente defendeu a tese, e ele concordou plenamente disso, de fazer uma aliança política. Quando nós fomos procurar e procuramos o deputado Gerson para fazer uma aliança política, foi depois das eleições. O deputado Gerson é um deputado local. Além de ser deputado, mais do que isso, ele é presidente da Assembleia. Ele representa o governo. Aí nós vamos trompar com o deputado Gerson para mostrar força? Não, a gente tem que ter humildade que a gente precisa. Ele, independente de nós, ele já tem o seu espaço, ele já construiu o seu espaço. Ele é um cara que cresceu muito, não depende de Cidrolândia para se eleger. Ele está aqui porque ele gosta daqui, ele mora aqui, ele quer construir um trabalho e vai ajudar a administração por ser um deputado da cidade. Ele tem obrigação com a cidade, como nós temos, ele também tem. Então, por que não sentar e fazer uma aliança? Ele tem uma bancada na Câmara. E se a gente faz uma aliança, a gente não precisa estar comprando voto de ninguém. Lógico que alianças implica em você dividir espaço. O espaço da Câmara não é nosso. Nós vamos trabalhar com os vereadores que estão aí. Então, foi essa tese que a gente defendeu. Tentamos, da nossa parte, articular o tempo todo isso e manter isso. Teve problemas no meio do caminho, né? Nem tudo é flores. Mas a estratégia foi evitar embates. Embates, fazer unidade e dividir os espaços, né? Então, continuando o que a gente já fez também, e assim vai ser toda a nossa gestão. Porque se acabou as eleições, nós precisamos da força. O deputado Gerson representa aqui o governo quer nos ajudar. O Ribeiro tem uma boa relação com o grupo político do Rodrigo, do Rodrigo, sim. Ele tem interesse em ajudar, mas se não tem harmonia aqui, ele vai ficar brigando com o presidente da Assembleia que dá sustentação para o governo, para atender Cidrolândia, porque nós estamos em guerra aqui. E o município precisa de recursos do Estado. Exato. E o Ribeiro precisa de harmonia com o deputado local para poder nos atender. Então, não significa que nós vamos ser o grupo do Gerson. O Gerson tem um grupo dele, ele tem o trabalho dele construído, ele tem uma base política aqui, ele tem vereadores aqui. Então é ele, e como nós temos o nosso grupo vai seguir o nosso projeto político, o Gerson. Só que se nós temos uma aliança, vamos atender o grupo do Gerson também na administração, como vamos fazer a mesma coisa com os vereadores. Então a cidade é de todos
E todos que são importantes podem contribuir, só que a gente tem que ter assim, o nosso grupo político tem que entender isso. Não é só para nós, agora ganhamos é nós, vamos deixar os outros de fora. Não. É a ideia e o trabalho que o Rodrigo apregou o tempo todo é unidade em função de Sidrolândia. E a gente precisa dessa unidade para fazer. E todos vão ter o seu espaço, o nosso grupo vai ter, aqueles que estão contribuindo para isso vão ter também. Natalino, você tem 40 anos de experiência na política. Essa estratégia que você criou e está implementando aqui, obviamente você já testou ela em outras administrações e junto ao governo, então isso é fato que dá resultado. Sim, não, assim, a minha vida toda eu fiz política assim, sempre política, de entendendo que a força está no grupo, não está na pessoa. A classe política, os políticos em geral são muito vaidosos. Aí o cara acha que ele é tudo, você entendeu? Aí ele ganhou umas eleições porque um monte de gente foi apoiar ele, e entra lá e ele pensa que é um Deus. E a população, como precisa daquilo, transforma ele em Deus mesmo, você entendeu? Aí a vaidade toma conta. Não, nós somos fruto de forças políticas, de cada um cidadão que foi lá e apostou no trabalho do Rodrigo, ele contribuiu para essa aliança. Então, o político tem que entender que tudo, ele é a soma de forças de cada um. Você entendeu? Lógico que ele tem que enquadrar no perfil das pessoas. É o que eu falo. O Rodrigo encaixou perfeitamente. Por quê? Porque ele mostrou, ele é um homem poderoso, da iniciativa privada, e se mostrou um homem muito simples. Rodrigo visitou, foi para lá, foi para os assentamentos, foi para as aldeias indígenas, foi para os bairros e recebeu todos de uma forma igual. Você não se mostrou um homem melhor do que os outros. E isso fica de força. Por isso que ele caiu em pouco tempo no agrado das pessoas. Quem conheceu se agradou. E isso que se tornou a força muito grande, entendeu? A esperança que ele representou e representa ainda para a cidade, assim, entendeu? Acredito que teve todo um sentimento de que o Rodrigo é o herói, o salvador de Sidrolândia, né? Porque a população queria isso, né? Precisava. A população estava insatisfeita com tudo que estava acontecendo. E ele é totalmente o oposto do que era adversário, né? Exato. Quando você fala da questão do ego, né? Não tinha esse egocentrismo, é um cara simples, totalmente o oposto. E nesse momento, agora, o que a população espera? Vai se assentando a poeira e a população precisa de um resultado. Exatamente. E esse resultado depende de um trabalho, de uma organização e de um planejamento do grupo, né, de técnicos ali que estão ao redor do Rodrigo para poder fazer as coisas acontecerem. E as coisas, imagino eu, que só acontecem quando há recursos, né, Natalino? E você me falou que a prefeitura está aí com um déficit de milhões de reais, né? Como resolver isso em curto prazo de tempo? Não é fácil. E tudo precisa de tempo. Não se constrói nada do dia para a noite. Então a gente entrou lá e as pessoas estão cobrando, às vezes, situações da gente como nós já estivéssemos lá um bom tempo. Nós estamos de 20 e poucos dias estruturando um trabalho, montando uma equipe, levantando a situação. Não temos um levantamento completo. Hoje a prefeitura tem aí uma situação de dívidas de mais de 20 milhões. Só com o posto de gasolina tinha aí quase 800 mil. Nós entramos na prefeitura e até agora não tem combustível. O Rodrigo tem se virado no prestígio dele, os amigos, os empresários, que tem contribuído para a prefeitura girar. Nós não temos massa só para fazer tapa-buraco, a cidade toda esburacada. E ele tem conseguido com as empresas, com doações, eles têm se virado. Aí, essa semana ele recebeu 4, 5 carros da Justiça. Tudo isso para ajudar a gente a estruturar. Nós estamos lá no governo pedindo ajuda para sacolão, não tinha sacolão para atender a população, né? E está fazendo isso tudo no prestígio, buscando até a gente construir um caixa. Como eu te falei, não tem dinheiro para pagar o salário do fim do mês dos funcionários. Isso é prioridade, é responsabilidade dele, porque ele já assumiu. Então para com tudo, vamos pagar os funcionários. Você entendeu? Porque no final do mês esse funcionário precisa, a família dele precisa. Então tudo precisa de tempo para se construir. Nós vamos levantar o tamanho da dívida, ele vai vir prestar conta para a população de tudo que ele encontrou, né? Por isso que ele pediu um prazo de 3 meses, por isso que fechou a prefeitura para atendimento público. E até o Walter estava questionando aqui por que está fechada a prefeitura, né? Ia estar atendendo algumas pessoas ali pelo fundo e tal, por causa justamente disso, né? Exatamente, porque nós não temos como atender as demandas. Nós estamos tentando levantar a dívida, estruturar como é que nós vamos planejar para recuperar isso, quanto tempo vai levar para recuperar, para poder
voltar à normalidade. Né? Lógico que pela pujança de Cidralândia vai conseguir, vai crescer, mas nem nós sabemos quanto tempo ainda vai durar, depende desse balanço final. E se você fica atendendo pouco, você não faz nem levantamento. E quanto você atende, mais demandas vêm, as demandas não param. O que ele fez na educação? Segurou o máximo a educação para poder estruturar, para quando começar bem, você entendeu? Ele está fazendo tapa-buraco, que é prioridade, ele está se virando para arrumar sacolão, tudo que é prioridade, para a gente não parar e atender as prioridades. E enquanto a gente ganha um tempo para se organizar, para prestar um grande serviço para a população. Certo. Natal, secretário de governo, explica para a sociedade o que é a sua função, né, que a sociedade às vezes não entende, né, a parte política, mas é um cargo muito próximo ali ao prefeito e que tem uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. A Secretaria de Governo ela é uma secretaria de apoio ao prefeito, né? Então o que a gente faz ali? Poupar o prefeito ao máximo para que ele possa desempenhar os papéis fundamentais que só ele como prefeito pode fazer. Atender as pessoas, nós podemos. Resolver os problemas dos secretários, nós podemos fazer. Então nós ficamos dando suporte aos secretários, à população, atendendo. Quando faz uma pré-seleção, aquilo que tem que chegar no prefeito, lógico, é ele que vai decidir. Mas muitas coisas nós podemos encaminhar, tanto na parte administrativa e ajudar na parte política. Então os vereadores que atendem somos nós lá, tentar a construção de base somos nós. Então a gente mexe com a parte política e suporte administrativo, né, de buscar recursos, superar, para que o prefeito tenha tempo. O que ele me chamou hoje para falar? Eu não estou aguentando atender aqui porque eu não estou saindo, eu não estou vendo, eu estou indo para os problemas. Eu vou atender terças e quintas, o resto vocês se viram aí. Atende aquilo que tem que chegar a mim, terças e quintas, esses programas. Tá certo, senão ele fica plantado lá. Fica plantado lá, entendeu? E a coisa não anda. Porque as demandas não param, assim, e aí ele não está lá resolvendo o problema na ponta, ele não tem tempo para fazer. Exato. Né? Então nós, ele está sobrecarregado de setor, não sou eu, é o caso dele, a gente não tem tempo de atender as pessoas. Eu chego à noite, fico até tarde da noite respondendo, para não deixar de responder as pessoas que nos procuram. Né? Esse começo vai ser assim, a equipe é diminuta, ele está reestruturando, está fazendo um monte de coisa simultaneamente, até a gente estruturar bem para que a gente possa ter paz. Então a nossa função como secretaria é estar dando o suporte o máximo possível para o prefeito, para que ele libera, para ele fazer, por exemplo, gestão política, junto ao governo, junto aos órgãos, junto aos deputados. É ele que tem que fazer, o prestígio é dele, o mandato é dele, é ele que responde. Então tem várias soluções que só ele pode dar. Naquilo que ele pode, que a gente possa fazer e resolver e poupar, é a nossa função e o nosso trabalho. Com a sua experiência política, Natalino, você faz essa ponte, né? Você tem um contato muito bom, inclusive com os deputados federais, né? O Vander Lobé é um desses, né? E você faz, então, essa ponte para que o Rodrigo tenha esse acesso, né? E essa sua experiência te gabarita para que você possa, então, ir levando junto ao governador, né? Junto ao presidente da Assembleia, tá fazendo esse primeiro contato e organizando as coisas. Você acredita que isso também, né, validou para que você fosse nomeado secretário de governo? Sim, isso ajuda, né? Aquilo que eu falo, que alivia o prefeito. Então a gente tem que fazer o trabalho precursor. Por isso que ele precisava de alguém que já... Exatamente, né, às vezes a pessoa fazer essa discussão arredonda para ele ir lá arrematar. A pessoa fala, mas quem que é esse cara? De onde que ele veio? Ele veio da onde? Veio de Aquidauana? Veio de Dourados? Não, Natalino é campograndense. Ele atuou nessas regiões porque, né, trabalhando aí dentro da política. Eu estava 8 anos em Cidralândia sem mexer com a parte política. Foi por uma questão de necessidade de mexer com a parte política, me dedicar aqui. Sim, instalou emissora de rádio aqui. Exatamente. Então, o que a gente faz é isso. Por exemplo, o deputado Vander, tivemos com o deputado, eu fiz um trabalho inicial e conversamos com o deputado Vander, que não foi nosso apoio aqui. A parte do PT ficou contra nós aqui, estava com a prefeita, sem problema nenhum. Assim como foi com o deputado Gerson, também foi com o deputado Vander. Nós estamos enxergando o potencial que o deputado Vander tem para trabalhar o governo federal. Ele, dos deputados, tem uma história de atender bem todos os municípios. O Vander tem mais apoio fora do PT do que dentro do PT, porque os prefeitos que ele atende dá sustentação para ele. Não olha ele como PT, olha ele como deputado
que atende as demandas do município. E nós precisamos de recursos e ele é a porta principal hoje. Sentamos com ele, um prefeito do PL, ele do PT, antagônicos. Isso não impediu de sentar e fazer uma aliança. Nos ajuda e nós vamos ajudar. A política só foi a mesma coisa que nós fizemos com o Gerson. E a população não quer saber, ela quer resultado. Ela quer resultado. E se a gente não sentar e não fazer política? Então, é do PT, nós não vamos sentar com ele. Aí também, o governo federal está fechado as portas para nós. E aí? De onde que nós vamos arrumar recursos? Só com o município não é suficiente. Nós precisamos muito dos recursos federais. Nós temos potencial para ter mais de 150 milhões de recursos extra no município para atender as demandas. Olha quantas coisas, as demandas são muitas. E sem dinheiro você não faz nada. Se a gente ficar contando só o que a gente tem, é muito pouco. Aí não vamos fazer o básico. E uma coisa ou outra. Não, nós estamos de projetos arrojados, como duplicar a rodovia, como, enfim, o anel rodoviário da cidade. Grandes obras é que fazem a diferença, você entendeu? Então, nós precisamos fazer parceria sem cada um mudar a sua ideologia, cada um vai tocar. O Wander não vai ser bolsonarista e nem o Rodrigo vai ser lulista. Não, isso não perde a sua identidade, você entendeu? Como seres humanos civilizados, nós temos que sentar e olhar o bem comum. Se todo pensar no bem comum, a gente soma força e vamos disputar as nossas visões ideológicas no processo eleitoral. Então é essa a estratégia, é isso que a gente... Você pode ver que eu não completei, que na campanha ele se afastou-se desse discurso mais bolsonarista. Ele fez o quê? Um discurso de unidade. Porque tem o MDB, que não é bolsonarista. Nós tínhamos vários partidos, assim como o partido do PT. Então por que nós vamos ficar lá numa guerra que não é a da cidade? A da cidade é o seguinte, a união de todos para melhorar e acabar com o que estava acontecendo e criar uma outra perspectiva para a cidade. Então é isso que a gente fez, muitas claras, não tem nada, ninguém conversando escondido ou montando estratégia. A nossa estratégia vai ser aberta, que é essa que eu estou te falando aqui. E todos que quiserem vir, são bem-vindos. Nós precisamos do apoio, temos humildade de dizer que precisamos do apoio de todos. Todos são importantes, cada um no seu espaço, e todos vão ser olhados, estão sendo olhados com as contribuições que possa fazer, independente do seu pensamento, da sua ideologia, do seu credo. É unidade pela cidade. Todos que quiserem contribuir para o crescimento e desenvolvimento da Cidolândia, conta conosco. E nós precisamos dessa unidade em torno do nosso líder, que é o nosso prefeito. Correto. Natal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Uma hora passa rápido, mas eu queria saber o seguinte: Cidolândia, Natal, já tem mais de 10 anos que não tem uma grande obra, né? Os prefeitos não deixam assim aquele legado de uma grande obra, de algo que realmente fica marcado. Tem assim uma administração, eles vão administrando ali, né? Para ter uma manutenção, mas não tem um grande investimento, aquele aporte assim que realmente faz a diferença e deixa um grande legado, né? Você tem trabalhado isso, pensado ou planejado para que o Rodrigo, se não for pelo menos nesses 4 anos, mas que nos próximos aí, né, que vocês falam muito de uma gestão de 8 anos, consiga fazer isso? Eu não tenho dúvida, assim, de tudo que eu vivi na minha vida, que o potencial que nós temos aqui em Cidolândia é muito grande. Então, por isso que eu falo que o nosso projeto não pode se resumir a Cidolândia. É Cidolândia liderando uma região, você entendeu? Não tenho dúvida de que vai ter grandes realizações na cidade. Primeiro porque o prefeito não entrou para roubar, ele não precisa. Então todo o dinheiro público vai ser gasto com as necessidades da população. Segundo, o tipo de política que ele vem fazendo de unidade das forças políticas. Então, em vez de ser ele correndo atrás, é todo mundo correndo atrás. Cada vereador que conseguir uma emenda para o município é importante para nós. Então todos têm que contribuir nesse quesito. Não é a responsabilidade, não é só dele, ele tem a responsabilidade de liderar. Mas todos são importantes, cada deputado estadual, federal, que trouxer suas emendas é importante e nós vamos articular para que eles façam isso. E vão ter fruto do seu trabalho. O governo do estado é muito importante para nós, principalmente nesse momento difícil do início da gestão. Então, essa política de unidade é que faz a força, você entendeu? Então, a força é o grupo, é a população, sob a liderança de um prefeito bem intencionado. Você entendeu? Então ela é necessária, né? Exatamente. Então não tem eu não gosto do fulano é do partido B, não, porque, né? Não, gente, a gente precisa do resultado. Exatamente. É isso aí.
E eu acredito muito nisso. Eu fiz muito na minha vida isso, sempre trabalhar a unidade das forças políticas, entendeu? E isso dá muito certo. E uma cidade pujante como Sidrolândia, tendo um líder pensando e conduzindo o seu exército dessa maneira, não tem como não ser. Vai ter grandes realizações. Quando eu falo que eu acredito num projeto de longo prazo, é porque a população respalda quando você faz um grande trabalho, você entendeu? Pois não quer mudar. Se você está sendo bom, se você não está roubando, está fazendo obra, está ajudando, influencia a vida, porque tudo, o poder público influencia a vida de todo mundo. Você tem alguma coisa que você desvia ali, é uma família que está passando uma necessidade ali. E são crianças que estão passando necessidade, são idosos, né? É uma população jovem que precisa se qualificar para ocupar os cargos que estão sendo criados dentro do município pela iniciativa privada. Você entendeu? Então não tem como não dar certo um projeto desse. Eu sou entusiasmado, eu acredito muito e acredito mais ainda no nosso líder, né? E todo o seu grupo, que não é só ele, é um grupo trabalhando. Então essa é a força, é o grupo, você entendeu? É o grupo dele e o grupo que todos que nós estamos agregando, né? Todo com a sua experiência, Dalton é super importante, a sua experiência, como o Enel está contribuindo, estou falando dos dois porque são os mais experientes. Sim. E o exemplo dessa unidade, ali foi o começo de tudo, mostrar que todo mundo tem desprendimento, você entendeu, para unir. E o Rodrigo é o líder, e vai conduzir bem, vamos trazer grandes realizações, daqui a 4 anos vamos estar aqui avaliando. Eu falo grandes obras, né, Natalino, mas as pequenas obras às vezes fazem muita diferença. O simples bem feito, aquele arroz com feijão, saúde, educação rodando certinho, os postos funcionando, tendo médicos, tendo medicamento, né, a educação, né, com professores ali com qualidade, com salas de aula com qualidade, com água gelada para as crianças que não tinha, né, tendo ar-condicionado nas salas de aula, né, as ambulâncias nos assentamentos, tendo lá, se acontecer alguma coisa, tem lá uma ambulância no distrito do Quebra-Coco, tem lá no Capão Seco, né, coisas básicas que não estavam acontecendo, né? Tava um caos o município. Então, se o Rodrigo fizer pelo menos o básico, já está bom demais, né? O povo já está feliz. E não tenha dúvida, e o povo mais simples, é isso que ele quer, ele não tem expectativas de grandes. Assim. O empresário, o cara que pensa, tem essa visão, né? Mas o povo, ele quer isso, e o que o Rodrigo está fazendo nesse momento é isso, ele está correndo atrás de não faltar esse básico, ele está priorizando a saúde. Depois você vai ter a oportunidade de chamar a secretária de saúde, não sou eu que tenho que dizer, das realizações de cada passo. Teve mais avanço na saúde nesses dias do que nos últimos 4 anos. Exatamente, e a secretária vai estar aqui para falar sobre isso, os outros secretários, cada um na sua pasta, que tem que dizer, não sou eu aqui, que tenho que estar cumprindo esse papel, e depois o Rodrigo, que vai fazer um balanço geral, dizer tudo, prestar conta do que ele encontrou, e da onde, o que ele já está fazendo e aonde ele pretende chegar. Essa é a função dele, ele é o prefeito, não sou eu estou aqui para ser uma peça importante na parte da articulação política, na parte de ajudar na gestão, né? Então, você pode ter claro, Douglas, prioridade, atender os mais pobres, mas sim, para organizar as escolas para que os alunos possam ir, as creches, a saúde, o tapa-buraco, tudo que é emergencial. Está sendo feito com dificuldade, sem dinheiro, sem nada, só no prestígio, para que a máquina comece a girar, e essa vai ser nossa orelha, para depois pensar. Eu estou falando de projetos aqui, mas é uma coisa para frente, que eu te falei, daqui a 3 meses nós conseguimos planejar as coisas quando elas vão acontecer, mas no paralelo já estamos fazendo articulação política de obras e de recursos, que aí a gente pode fazer um planejamento de médio e longo prazo, né? Acho que esses primeiros dias foi mais apagando incêndio, né? Sim, continua e vai continuar. Por 3 meses aí, pelo menos, vai continuar bem. Por isso a gente pediu esse tempo. A gente tem que endurecer agora. Se a gente começa a soltar, aí... Vira bagunça, né? Aí a gente não aguenta, né? E aí você não ajusta nunca. Você tem que ser duro para ajustar a casa que estava toda desarrumada. Não se pode gastar mais do que se tem. E tem que sobrar. É como eu estou te falando, não adianta você arrumar um monte de emenda, não tem dinheiro para dar a contrapartida. Então tem que sobrar, a prefeitura para estar bem. É igual uma empresa. A empresa tem que ter a sua fonte de reserva, senão ela não consegue girar. E a prefeitura é uma grande empresa, talvez uma das mais importantes do município. Maravilha. O Natalino foi o primeiro entrevistado aqui da nossa roda de entrevistas que faremos com os secretários municipais, até porque ele é o estrategista do governo, é o que está mais perto, mais próximo ali do Rodrigo, então por isso vem puxando à frente aí para que os próximos secretários venham participar aqui do nosso podcast, até para que a população
crie essa identidade, esse conhecimento com o secretariado, que são as pessoas que vão estar à frente da nossa política aqui no município de Sidrolândia, juntamente com o prefeito Rodrigo Bastos, dando a ele todo o suporte necessário que ele precisa para então desenvolver um bom trabalho, né, Natal? Eu ajudo na estratégia, né? Com a minha experiência eu ajudo, claro. Mas a estratégia é coletiva. A minha visão de tocar as coisas sempre é coletiva. No coletivo todo mundo pode contribuir. Você entendeu? Lógico que a sua experiência te ajuda mais a ajustar as coisas. E o grande condutor é o Rodrigo. Porque nada disso valeria se ele não tivesse uma cabeça aberta, se ele não tivesse vontade, e as decisões são dele. Todas as contribuições que a gente tem dado é porque ele também pensa assim, ele tem agido assim, e por isso o nosso projeto até esse momento tem sido um sucesso. Você é suspeito de falar, né, Natal? Mas como que você está avaliando esses primeiros dias aí? Você acha que começou meio conturbado, começou muito criticado, ou você avalia extremamente positivo? Qual que é a sua avaliação desses primeiros dias do governo? Não, sinceramente. Eu acho assim, natural o que está acontecendo. As insatisfações também são naturais. As pessoas têm uma expectativa de ser resolvido, elas querem que se resolva assim. E é natural que elas pensem assim. Cada um está tentando resolver a sua vida. Todos também têm seus interesses, né? Cada um. Então é natural que vai ter insatisfação, não vai ser um mar de rosa, mas aos poucos as coisas vão se ajustando, assim, entendeu? Então a gente tem que dar tempo ao tempo e entender e respeitar a insatisfação daqueles que não estão, e aos poucos a gente vai tentando acomodar essas insatisfações até que a gente seja um bloco mais unido possível. Vai satisfazer todo mundo? Não, não vai. Mas a grande maioria a gente tem como atender e estar no projeto com a gente. Então é essa linha só, e vai se dar bem nisso quem entender isso, que nós estamos abertos, você entendeu? Nós estamos abertos para as ideias, estamos uma ideia para que some com a gente nessa ideia desse projeto. Eu estou falando da ideia do nosso projeto, e todos que quiserem vir somar são bem-vindos, porque nós vamos trocar um projeto de longo prazo. Então os que entrarem primeiro vão com a gente. Muita gente vai vir nesse processo, mas os que estão aí são os primeiros e podem tocar, porque depende de cada um. A nossa força é a força de cada um. Correto. Natalino Gonzaga, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, muito obrigado, Natalino, pela sua visita aqui. Nosso tempo já estourou e eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, a participação de todos aí que estiveram junto com a gente aqui nesse bate-papo, e algo mais, né, que o senhor queira acrescentar, alguma pergunta que não lhe foi feita, fique à vontade aqui, o Noticidade ao vivo aqui à sua disposição. Isso, eu te agradeço, quero te agradecer pela oportunidade de prestar conta para a população, de estar dando satisfação. Eu estou aqui, eu tenho 8 anos, nunca dei entrevista. Muita gente não me conhece, eu estou aqui porque eu sou dono de rádio e não dou entrevista, você entendeu? Agora é diferente, eu sou homem público, sou funcionário público, tenho que prestar conta, né? Assim como toda a nossa equipe. Então, toda vez que você precisar, tem informação, quer tirar dúvida, converse com a gente, né? O que é ruim é quando as pessoas começam a nos criticar sem nos conhecer, sem nos dar a oportunidade da gente se explicar, entender. Não entender é normal, é isso que eu estou falando. A população não é obrigada a entender o nosso projeto, a nossa estratégia, se a gente não conversar e não explicar. Eu falo, os secretários, muitos não vêm da política, a gente tem que conversar, a gente tem que explicar, para que as pessoas possam entender. Às vezes você faz uma grande gestão, eu participei da gestão do seu Ari, mas as pessoas comentam que o senhor Ari era verso à publicidade. Fazia um grande trabalho, mas a população não sabia, as pessoas não sabiam, porque ele não gostava. Politicamente é uma estratégia errada. Você tem que fazer, você tem que mostrar para as pessoas entender e te respaldar, né? Claro. Então é isso, a gente está aberto toda vez. Você é um homem de comunicação, você tem um papel fundamental, assim como toda a imprensa aqui do nosso município, e nós estamos abertos a conversar. Vamos acertar? Não, tudo não, vamos acertar, vamos errar. E a imprensa tem um papel importante para nos fiscalizar, para cobrar de cada secretário. O prefeito está dando orientação, não significa que os secretários vão fazer. Tem secretário que, desavisado, vai fazer coisas contra a orientação do prefeito, e nós precisamos corrigir rota, porque não é a política dele. E ele dá essa liberdade, ele quer que todo mundo seja, que ele mesmo seja cobrado. Ele entrou e ele não é imune à crítica e nem de errar. Ele pode errar. Agora, se você começa a apontar, a gente vai lá, vai analisar. Existe uma coisa, uma boa intenção de fazer as coisas certas. Agora, não ajustar uma equipe desse tamanho não é fácil.
Aos poucos você vai ajustando e as pessoas vão entendendo por onde é o caminho que elas têm que andar, né? O ser humano não é perfeito, nós não somos perfeitos. Eu posso errar, ali ele pode errar, o secretário pode errar, mas a gente tem a imprensa, tem a população para estar nos fiscalizando. Não pode cobrar, não tem problema de ser cobrado, assim, entendeu? O que não pode é inventar mentiras, coisas que não são verdade por querer nos impor alguma coisa. Na imposição, é isso que eu falo, quem não conhece o Rodrigo, a pior coisa é você tentar impor a ele. Vai, conversa, às vezes ele fica bravo, mas ele para, ele pensa, ele analisa tudo que você falou e tem humildade de rediscutir aquilo que ele, às vezes o posicionamento dele muda, mas tem que ter argumento. Com Pessoas certeza. inteligentes, você tem que ter bons argumentos, senão você, na imposição, não vai. Eu até ouvi falar, Natalino, de um projeto que eu achei muito bacana e que eu não tinha visto nenhum prefeito daqui realizar, né, que é o projeto nos bairros, onde o Rodrigo vai estar indo nos bairros, vai ter lá uma tendinha lá, e o Rodrigo lá embaixo, lá conversando com a sociedade, fazendo ações ali no bairro, né, em cada bairro, e eu achei uma iniciativa muito bacana, né, da parte dele, de estar tendo essa proximidade, se colocando à disposição da sociedade. Então, é isso aí, Douglas. Ele... Como se fosse um gabinete itinerante, né, foi o que me passou. Ele, nesse momento, ele está tentando organizar a casa, assim, entendeu? Mas ele não vai ser um prefeito de gabinete. Tanto que hoje ele me chamou para chamar atenção nisso, ó. Preciso de tempo. Preciso de tempo, eu quero sair, terças e quintas eu atendo, o resto eu vou na secretaria. Ele vai andar na secretaria. Não precisa o secretário vir, ele vai lá. Ele vai fiscalizar. Vai fiscalizar, vai lá, vai despachar da secretaria. Certo. Ele quer andar nos bairros, ele quer ver a situação para ele dar solução. O prefeito de gabinete fica ali perdido naquele universo do poder e não conhece a realidade. Verdade. Então ele é uma pessoa que, talvez por ser do campo, ele gosta de andar, vai para lá, vai para cá, ele vai andar. Então, ele vai voltar a ter ações que ele teve na campanha de andar nos bairros, ele vai andar nos bairros, ele vai fazer ações com a comunidade. Então, dê-nos tempo só para organizar, para que ele possa fazer isso. Não adianta você querer sair se a sua casa está bagunçada, desorganizada. A gente está pegando uma casa muito bagunçada. A população sabe disso. Então, precisa dar-nos tempo para a gente organizar. Ele está pedindo 100 dias, ele pediu. Já foi boa parte disso. Então, aí depois sim, ele vai soltar, ele vai sair, ele vai fazer ações nos bairros, vai fazer nas aldeias, vai fazer nos distritos, vai fazer nos assentamentos, né, que ele andou muito, e vai andar, e vai continuar. Ele é um homem popular, ele é um homem do povo, assim, entendeu? A sua simplicidade o torna um homem comum a qualquer um, e as pessoas vão continuar tendo da parte dele isso, eu tenho certeza disso, pelo que eu convivi nesse período com ele. Maravilha, e em breve vai estar aqui conversando com a sociedade também, né, Natal? Vai bater um papo com a gente aqui para trazer informações aí de como que tá essas ações do governo, né? Com certeza, ele vai vir com o maior prazer de falar, de expor e de colocar as coisas, não para criticar, não estamos aqui para criticar ninguém, você entendeu? A gente está aqui para, encontrei assim, tá assim, vou arrumar. Não é ficar transparência, chorando, não ficar chorando, reclamando, não adianta mais, transparência. Você resolve. As pessoas querem saber, ser transparente. O que está acontecendo, como que está a realidade. E quando você está bem intencionado, e quando você não está se propondo a fazer nada errado, não tem por que você não ser transparente. Né? Exatamente. Então, a nossa política, a nossa estratégia vai ser transparente, assim como a nossa gestão vai ser transparente, porque não tem nada a fazer errado. Vai ter erro, vai ter erros. E a gente quer corrigir onde estiver. Essa é a intenção do prefeito, né? Estou falando minha, dele, que é o responsável, que é o gestor, que é o nosso líder. Muito bacana, muito importante essa sua transparência, Natal, esse seu posicionamento, para que a sociedade também te conheça e para que você também traga algumas informações e que a população às vezes fique esperando, né? Algum posicionamento, algumas informações, e foi importante você nos trazer isso. Já ajuda muito, né? E a gente, como eu disse, vai estar fazendo aqui as entrevistas com cada secretário, né? Ao longo do tempo a gente vai trabalhar muito isso para que a sociedade também esteja por dentro, né, do que realmente está acontecendo. E o que está sendo feito, né? Exatamente. É preciso conversar com a imprensa. A imprensa tem certeza. Papel, a imprensa faz chegar nas pessoas, né? Com certeza. Então, até ontem conversei com o Enelvo, ele nos cobrando da questão dos bags, né? Falando, população, né, a gente precisa se organizar, a gente
gente limpa num dia, no outro dia já está tudo sujo, a população precisa nos ajudar, está difícil, né? Então a gente também vai estar trazendo esses informativos aqui, já estamos combinando com ele para fazer o informativo de onde vai ser limpo, que horas que vai ser limpo, a população também participa, né? Também fica sabendo, né? Porque a gente também não pode cobrar da sociedade algo que nós não estamos divulgando, né? Então eu também cobrei dele esse posicionamento para que a gente possa ajudar. Para você ver aquilo que eu te disse, todo mundo tem um papel importante para fazer. Você vê, o Enel vai lá, está detectando um problema que precisa a mídia trabalhar de conscientizar a população, porque senão a gente volta para fazer o mesmo serviço todo dia. Você vai ali, o cara volta e joga o lixo. Você vai ali, ele volta. Então tem que trabalhar a consciência dessa pessoa. E quem que vai fazer isso melhor? A imprensa. Exatamente. Então todos têm um papel muito importante, Douglas, nessa retomada, nessa formação de consciência, nesse desenvolvimento. Se todos se somarem, cada um cumprindo o seu papel, as coisas vão andar e vai ser um sucesso. Maravilha. Natal, algo mais a acrescentar? Não, amigo, isso aí eu te agradeço mais uma vez e estamos à sua disposição. Que maravilha, que bate-papo bacana, volte sempre, Natal. Gostei muito Esteja sempre aqui junto conosco, que a população realmente gosta dessa participação, fica feliz, porque você vai esclarecendo muita coisa, vai conversando com a sociedade, pode contar com o nosso apoio aqui, as portas estão sempre abertas aqui para você e para toda a equipe, para o prefeito e toda a equipe de secretariados aí, juntamente com o governo, conte sempre com a gente. Algo mais, Noticidade à sua disposição aí. Obrigado, amigo. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado você, amigo internauta, que acompanhou aqui ao vivo. Lembrando que a gente vai carregar essa entrevista também no YouTube. Você que pegou aí, às vezes, da metade para o fim, quer assistir tudo, você pode ou assistir aqui mesmo no Facebook ou também na plataforma do YouTube. Os cortes, você sabe, vão para o Instagram, tá bom, pessoal? Acompanhe nossas redes sociais e fique sempre muito bem informado, sabendo o que acontece aqui em nossa região. Em nome do Nutrimais Atacado, da eForte Incorporadora, da IVRnet e também da Clínica Divertidamente, essa foi a edição aqui, o episódio de número 66 aqui do Noticidade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.